Ele agora era um líder militar e político. E de Gaulle estava à altura desta mudança em status, ele agora exigia dos ingleses e agia de um modo bastante agressivo. Churchill estava começando a se arrepender por ter lhe dado tanta liberdade de movimento. No ano seguinte, o serviço secreto britânico descobriu que de Gaulle vinha fazendo importantes contatos com o crescente movimento de resistência francês. A resistência, dominada por comunistas e socialistas, começara como uma estrutura caótica, sem coerência. De Gaulle havia escolhido pessoalmente um oficial no governo socialista anterior à guerra, Jean Moulin, que estava na Inglaterra desde outubro de 1941, para ajudar a unificar esta força clandestina. De todas as manobras de Gaulle, esta era a que poderia beneficiar mais diretamente os aliados, uma resistência eficiente seria valiosa. Portanto, com a bênção de Churchill, Moulin foi lançado de paraquedas no sul da França no início de 1942. No final daquele ano, o cada vez mais arrogante de Gaulle tinha ofendido tantos dentro dos governos e exércitos aliados, principalmente o presidente Franklin D. Roosevelt, dos Estados Unidos, que se discutia um plano para substituí-lo por alguém mais dócil. Os americanos acreditavam terem encontrado o homem perfeito para a função, General Henri Giroux, um dos oficiais do exército francês mais respeitado, um homem com antecedentes bem mais ilustres do que os de Gaulle. Churchill aprovou e Giroux foi nomeado comandante em chefe das forças francesas na África do Norte. Percebendo a conspiração aliada, de Gaulle requisitou um encontro pessoal com Giroux para discutirem a situação. Depois de muita altercação burocrática, consideram-lhe a autorização e ele chegou em Argel em maio de 1943. Os dois homens agarraram-se pelo pescoço quase imediatamente, cada um fazendo exigências com as quais o outro jamais concordaria. Finalmente de Gaulle fez uma concessão, propondo um comitê que se prepararia para liderar uma França pós-guerra. Ele rascunhou um documento nomeando Giroux comandante em chefe das Forças Armadas e co-presidente da França junto com de Gaulle. Em troca, de Gaulle ampliaria o comitê aumentando seu tamanho e eliminando oficiais com conexões com Vichy. Giroux ficou satisfeito e assinou. Logo depois, entretanto, Giroux deixou Argel para uma visita aos Estados Unidos, e de Gaulle, em sua ausência, encheu o comitê expandido de simpatizantes gaullistas e membros da resistência. Ao voltar, Giroux descobriu que havia sido despojado de uma boa parte de seu poder político. Isolado em um comitê que havia ajudado a formar, ele não tinha como se defender, e em questão de meses de Gaulle foi nomeado único presidente, em seguida comandante em chefe. Giroux foi silenciosamente aposentado. Roosevelt e Churchill observavam estes acontecimentos cada vez mais assustados. Tentaram intervir, fazendo várias ameaças, mas no final estavam impotentes. Aquelas transmissões pela BBC que tinham começando tão inocentemente agora eram escutadas com avidez por milhões de franceses. Por intermédio de Moulin, de Gaulle ficara com o controle quase total da resistência francesa. Um rompimento com de Gaulle colocaria em risco as relações dos aliados com a resistência. E o comitê que de Gaulle havia ajudado a formar para governar a França pós-guerra era agora reconhecido por governos no mundo inteiro. Enfrentar o general em qualquer tipo de luta política seria um pesadelo nas relações públicas e destrutivo para o esforço de guerra. De alguma maneira este general antes insignificante havia forjado uma espécie de império sob seu controle. E não havia nada que se pudesse fazer a respeito. Interpretação. Quando o general de Gaulle fugiu para a Inglaterra, tinha um objetivo: restaurar a honra da França.
Ele pretendia fazer isto liderando uma organização militar e política que trabalhasse para libertar a França. Ele queria que seu país fosse visto como um igual entre os aliados, e não como uma nação derrotada que dependia dos outros para recuperar sua liberdade. Se de Gaulle tivesse anunciado suas intenções, teria sido visto como um misto perigoso de delírio e ambição. E se tivesse tentado se apossar do poder rápido demais, teria revelado estas intenções. Em vez disso, com extrema paciência e de olho em seu objetivo, ele foi mordendo um pedacinho de cada vez. A primeira mordida, sempre a mais importante, foi ganhar exposição pública, primeiro com uma transmissão pela BBC, depois, com uma esperta manobra, em uma série de transmissões. Aqui, explorando seus afiados instintos dramáticos e voz hipnótica, ele rapidamente estabeleceu uma presença sobrenatural. Isto lhe permitiu criar e montar seu grupo militar França Combatente. A mordida seguinte foi colocar aqueles territórios africanos sob controle da França Combatente. Seu controle sobre uma grande área geográfica, por mais isolada que estivesse, lhe dava incontestável poder político. Em seguida ele se insinuou na resistência, assumindo o comando de um grupo que tinha sido um bastião comunista. Finalmente ele criou e, pedacinho por pedacinho, ganhou o total controle um comitê para governar a França do futuro. Como procedia assim aos poucos, ninguém realmente notou o que ele pretendia. Quando Churchill e Roosevelt perceberam o quanto ele havia se insinuado na resistência, e nas mentes dos públicos britânico e americano como o líder destinado para o pós-guerra da França, já era tarde demais. Sua preeminência era um fait accompli. Não é fácil abrir caminho neste mundo, lutar com energia para conseguir o que você quer sem ficar sujeito à inveja e antipatia dos outros que talvez o vejam como agressivo e ambicioso, alguém para ser contrariado. A resposta não é baixar o nível de suas ambições, mas, sim, disfarçá-las. Uma abordagem gradativa para a conquista de qualquer coisa é perfeita para estas épocas políticas, a melhor máscara de agressão. O segredo para fazer isso funcionar é ter uma ideia clara de seu objetivo, do império que você quer forjar e, em seguida, identificar as pequenas, distantes, áreas do império que você vai engolir primeiro. Cada mordida tem de ter uma lógica em uma estratégia geral, mas ser bem pequena para ninguém perceber suas intenções maiores. Se suas mordidas forem grandes demais, você vai pegar mais do que pode mastigar e se verá sobrecarregado de problemas. Se você morder muito rápido, os outros verão o que você pretende. Deixe que o tempo disfarce magistralmente suas intenções e lhe dê a aparência de alguém com ambições modestas. Quando acordarem para o que você consumiu, seus rivais correm o risco de serem eles mesmos consumidos se ficarem em seu caminho. A ambição tanto rasteja quanto se eleva. Edmund Burke, de 1729 a 1797. Chaves para a guerra. À primeira vista, nós, humanos, podemos parecer irremediavelmente violentos e agressivos. De que outra forma explicar as infinitas séries de guerras da história que continuam no presente? Mas, na verdade, isto é um pouco de ilusão. Destacando-se dramaticamente do cotidiano, guerras e conflitos atraem uma atenção desproporcional. O mesmo pode-se dizer daqueles indivíduos agressivos na esfera pública que estão constantemente querendo mais. A verdade é que as pessoas, em sua maioria, são conservadoras por natureza. No desespero de conservarem o que têm, elas temem as consequências imprevistas e situações que o conflito inevitavelmente gera. Elas odeiam confrontos e tentam evitá-los.
É por isso que tanta gente recorre a agressões passivas para conseguir o que quer. Você deve sempre lembrar esta realidade da natureza humana ao tramar seu caminho pela vida. Ela é também a base para qualquer estratégia de fait accompli. A estratégia funciona da seguinte maneira: suponha que existe alguma coisa que você quer ou precisa para sua segurança e poder. Pegue-a sem discutir ou avisar e você dá a seus inimigos uma só opção: lutar ou aceitar que perderam e aí o deixam em paz. O que você pegou, e sua atitude unilateral ao fazer isso, vale o aborrecimento, o custo e os riscos de uma guerra. O que custa mais, a guerra, que facilmente pode ir crescendo progressivamente para algo maior, ou a perda. Pegue algo de valor real e eles terão de escolher com cuidado, eles têm uma decisão importante a tomar. Pegue algo pequeno e marginal, entretanto, e é quase impossível para seus adversários escolherem a batalha. É provável que existam muito mais razões para deixar você sossegado do que para lutar por algo insignificante. Você jogou com os instintos conservadores do inimigo, que em geral são mais fortes do que os aquisitivos. E não demora muito para sua posse deste bem se tornar um fait accompli, parte do status quo, no qual é sempre melhor não mexer. Mais cedo ou mais tarde, como parte desta estratégia, você dá mais uma mordidinha. Desta vez seus rivais estão mais atentos, eles estão começando a ver um padrão de comportamento. Mas o que você pegou é mais uma vez uma coisa pequena, e mais uma vez eles têm de se perguntar se vale a pena a dor de cabeça. Não fizeram isso antes porque agora. Execute uma estratégia de fait accompli sutilmente e bem, como de Gaulle, e mesmo que chegue uma hora em que a meta se torne clara, e eles lamentem seu pacifismo e considerem a possibilidade de uma guerra, você já terá alterado a situação, você não é nem tão pequeno nem tão fácil de derrotar. Enfrentar você agora acarreta um tipo diferente de risco, existe uma outra razão, mais forte, para evitar o conflito. Vá beliscando apenas o que você quer e você jamais desperta raiva, medo ou desconfiança o bastante para fazer as pessoas superarem suas naturais relutâncias em partir para a briga. Deixe transcorrer um tempo suficiente entre as mordidas e você também se aproveitará da brevidade da atenção das pessoas. O segredo da estratégia do fait accompli é agir rápido e sem discutir. Se você revela suas intenções antes de agir, vai se expor a uma porção de críticas, análises e perguntas: como ousa pensar em dar essa mordida? Fique satisfeito com o que já tem. Faz parte do conservadorismo das pessoas preferir discussões intermináveis em vez de agir. Você deve contornar isso com uma rápida apreensão de seu alvo. A discussão termina antes de começar. Por menor que seja a sua mordida, pegá-la também faz com que você se destaque dos outros e ganhe peso e respeito. Quando Frederico, o Grande, se tornou rei da Prússia, em 1740, seu reino era uma potência europeia insignificante. O pai de Frederico havia montado o exército prussiano com muito custo, porém jamais o utilizara realmente. Mal colocasse o exército em ação, ele sabia, as outras potências europeias se uniriam contra ele, temendo qualquer ameaça ao status quo. Frederico, embora extremamente ambicioso, sabia o que mantivera o pai controlado. No mesmo ano em que subiu ao trono, entretanto, surgiu uma oportunidade. A grande inimiga da Prússia era a Áustria, onde um novo líder, Maria Teresa, tinha recentemente se tornado imperatriz.